os contos de fada e toda essa mitologia é uma mitologia, digamos, da cabeça feminina? Ou isso afeta também os meninos, os rapazes? De que forma isso pega, digamos, eu acho que os candidatos a príncipe? Não, eu acho que é um jogo a dois, eu acho que é impossível que isso pudesse estar acontecendo. A revelia dos homens, ao contrário, né? Nós estamos juntos nessa busca de integração. Eu li recentemente uma pesquisa na Inglaterra, muito mal feita, eu acho que eu tenho humildade para falar isso, mas é muito mal feita. Perguntaram a 4 mil mulheres agora: você gostaria de estar no lugar da Kate, poder estar vivendo esse sonho? 87% disseram que não. Quando a gente sabe que 87% devem estar dizendo que sim. A forma de perguntar, você tem inveja da Kate? Eu não vou dizer que eu tenho inveja. Negação, mas eu gostaria de estar no lugar dela, eu gostaria. Então eu acho que os homens e as mulheres fazem isso de uma forma muito conciliatória, integrada, como parte do mesmo projeto de preservação dessa grande marca que é a aristocracia inglesa, não tenho a menor dúvida. Agora é curioso que houve muita preocupação nos últimos tempos, digamos, das feministas ou enfim, de quem se preocupa em atualizar as histórias, em modificar os contos de fada de forma a torná-los politicamente corretos, para valorizar o trabalho feminino, a dignidade, a independência. E há vários livros que recontam, e desenhos que recontam as histórias clássicas como a gente conhecia. Adianta alguma coisa? Eu pergunto. Deve-se fazer isso? Eu acho que não atende ao imaginário, não responde ao anseio. O conto de fada, ele tem um pico de perigo, de terror. Quer dizer, ele seria uma história de terror se ele acabasse na metade. Mas isso é uma emoção. Antes do príncipe. Antes do desfecho. Então eu acho que a criança, e daí os adultos também, mas a criança nessa idade, que as meninas têm essa fase de princesa. As mães, eu vejo mães que tudo que elas não queriam é que as filhas tivessem uma fase de princesa. Essas 87% aí, que falam, não, mas... E as meninas têm a fase de princesa, é inegável. E os meninos... Porque o príncipe é o herói. O rei, o príncipe é um futuro rei, né? O king to be. Então ele está em preparação, em caminho. Então ele tem uma tarefa heróica. Então ele é associado ao herói. Nos contos de fada, nos mitos. E os meninos têm todo um apelo pelo herói. Não, eles sabem que também vão ter de cumprir esse papel. Não, e todos eles, que super-heróis aparecem mais. Mas todos eles têm a fase do super-herói, que é um correlato mítico, vamos dizer assim, arquetípico do príncipe. Então, é isso que você falou. Tanto no imaginário feminino como no imaginário masculino, tem esse encontro, né? Agora, eu acho que o conto de fadas, quando ele sai, porque o conto de fadas não tem autoria. Quer dizer, ele é uma autoria da cultura. Ele vai ter escrito, reescrito, a Disney produz, mas a essência é uma essência que a gente chamaria também lendária, mítica, que atende a um anseio. Para a gente tornar aquilo politicamente correto, não sei se perfeito, responde ao desejo. Embora você veja que a realidade está tornando politicamente correta ao dar acesso a uma das cortes mais fechadas da história a uma plebeia. E nesse trabalho foi feito um treinamento intenso, quer dizer, se destacou muito o fato de que a princesa Diana jamais teve todo o preparo que Kate teve, talvez supondo que sendo ela uma aristocrata não precisava, mas ela, enfim, não teve fraquejo depois para lidar com todos os problemas que enfrentou. Ao contrário de Kate, que até a fonética, até para falar como fala a família real, aprendeu como lidar com a imprensa e tudo mais. Antes de relançar ou de reapresentar uma marca ao mercado, o que as empresas todas fazem é tratar muito bem da sua conceituação, como é que eu vou tratar da minha embalagem, como é que eu vou conceituar a forma de me apresentar. É isso que a Kate viveu. Ela viveu esse processo de readaptação a um cenário aristocrático, para o qual ela talvez, por natureza, não tivesse 100% preparada, mas ela está sendo talvez mais absorvida pela aristocracia do que a aristocracia por uma visão popular. Agora, sobre ela, sobre esse casal, não vai parar a sombra da Diana, da sua infelicidade, da sua tragédia,
da sua falta de traquejo, da maneira implacável como ela foi tratada pela família e também, de certa forma, pela imprensa, pelo culto da celebridade que a devorou no final das contas. Até que ponto esse é o grande mito, até que ponto Kate vai ter de lutar contra o fantasma da sogra, que parece até um novo romance, assim. Um outro capítulo do Conto de Fadas, né? No ar, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Casamento real. A gente está diante de uma história de contos de fadas, um casamento de príncipes por amor. Estamos diante de um caso bem sucedido de reposicionamento de uma marca no mercado. Concluímos que estamos diante das duas coisas. Mas eu pergunto, sobre esse casal, não pairará o fantasma, a sombra da Diana, essa sim, pelas circunstâncias dramáticas e trágicas, e o seu próprio carisma, um carisma que era natural, não foi tão construído assim, a dificultar e o recorte, digamos, desse novo casal, ou não? Ou eles podem se livrar disso? Eu não sei o que a Heloísa acha, mas eu tenho a impressão seguinte, que é uma oportunidade de haver um certo sentido de redenção. Você fala de uma coisa pesada que vai persegui-los como se fosse um fantasma, um espectro, né? Hamlet, né? Já que nós estamos nesse dos castelos e das princesas. Como se houvesse alguma coisa de podre, né? No reino, né? Que precisasse ser extirpada. Mas eu acho que pode ser o contrário. Pode ser um processo de purificação, de redenção, de recuperação do purismo daquilo que a marca aristocrática dos Windsor tem de mais poderoso, de apagar um pouco o lado negativo que foi essa história complicada com a Lady Di. Essa é a minha impressão. Por que não pensar assim também? Eu acho que o que o Jaime está falando é que, sim, houve uma etapa negra da mítica aí, Windsor, né? Sim, isso também faz parte, né? As bruxas, os maus espíritos, as maldições. Podemos falar má administração também da crise, né? Má gestão de crise. Do ponto de vista simbólico, né? Do ponto de vista psicológico, a Diana foi uma comoção. Ela tinha realmente um grande carisma, ela era uma princesa maravilhosa e teve um desfecho trágico. Mas eu acho que também pensando para a realeza britânica, não sei se isso foi um desastre. Teve um filme em que o foco é na Rainha Elizabeth a respeito da morte da Diana. Ela ficou tão aborrecida com aquele filme e com outro personagem principal, Tony Blair, que Tony Blair nem foi convidado para o casamento. Mas eu não estou preocupada. Sinal de que a realeza também tem seus ressentimentos e agora, sim, mas eu não estou colocando, quer dizer, o que a rainha achou, o Tony Blair, mas como isso apareceu para o público. Porque não vai fazer um filme de algo, e o filme teve uma repercussão, de algo que não bata na alma das pessoas. Mas, de certa forma, tudo isso que a gente está discutindo também mostra que essa é uma realeza que tem que manter esse aspecto, digamos, sagrado, apesar do fim do conceito de que o rei representa a vontade de Deus, na Grécia já não existe mais há muitos séculos, mas toda, digamos, essa certa sacralização está quebrada de uma vez por todas, a ponto de ser necessária a consideração de vários pontos, porque sozinha, só por ser realeza, ela não fica mais em pé, não é verdade? Acho que nada fica, marca alguma, sociedade alguma fica em pé durante muito tempo se ela não tiver esses momentos de recuperação, de purificação, de reciclagem. Nada, Mônica, nada. E a própria realeza, a gente não pode esquecer, a gente está falando do caso da Lady Di, mas vamos pensar, quem viu o filme, o Discurso do Rei, viu o que foi aquele problema, eles passaram soberbamente por isso. Se você pensar na história do Henrique VIII, quer dizer, a realeza inglesa passou por vários momentos, entre aspas, trágicos, dolorosos, ameaçadores, e ela permanentemente se recuperou. O que me faz pensar o seguinte, será que enfrentar esses desafios
não é um momento mágico de crescer também junto com eles? Porque os ingleses também decidiram que querem ter essa monarquia, e isso está acima de qualquer coisa, cultivando esses rituais. O casamento é um dos melhores deles, né? Eu acho que tem um contraponto aí, quer dizer, essa questão, por algum motivo, que a gente pode especular, a realeza inglesa mexe com o planeta, ou pelo menos com o Ocidente, mexe. Essa coisa que você falou, os reis não são mais os representantes divinos, mas eles não fazem parte do mundo eles fazem parte do mundo real. Né? Do real, mas da realeza. Então é como se fosse um elemento que faz uma conexão entre o dia a dia, o aqui e agora, o cotidiano, e o algo de uma transcendência, que eu acho que aí vem a esperança de que esse casamento dê certo, como você falou. A como esperança se modelos, paradigmas que é possível superar o fantasma de uma princesa morta. Eu posso acrescentar uma coisa? Isso tem absoluto, já que eu fui chamado aqui porque eu sou especialista em supostamente marcas, né? Isso tem absolutamente tudo a ver com o processo mental que faz com que as pessoas se apaixonem por certas marcas. Elas não se apaixonam pela marca pelo aspecto físico, material, tangível, mas pelo sonho que as ajuda a se transportar para uma pessoa que ela ainda não é ou não é por inteiro. Eu acho que o que a gente está vendo é isso. É uma aula de como a realidade, nos dois sentidos, transcende para um terreno intangível que comove todo mundo. É disso que a gente se alimenta. A gente não se alimenta da vida, mas dos sonhos, né? Então amanhã, ou pelo menos nessa sexta-feira, ao longo dessa sexta-feira, teremos várias imagens da composição desse sonho. Muito obrigada, Heloísa. Muito obrigada, Jaime. Foi muito interessante o que vocês disseram sobre esse grande evento do casamento real. Agradeço você também, espectador que nos acompanha até aqui, internauta que participa do blog. O Entre Aspas volta terça-feira. Até lá.